Oi magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir se você está predestinado a viver algo ou predestinada a viver algo. Então essa leitura é para aqueles que de alguma maneira sabem ou já ouviram falar que você tem um destino, que você tem uma missão para cumprir. E aí você ouviu aquilo e pensa, será mesmo que eu vou querer? Que eu vou conseguir? Que isso vai acontecer na minha vida? Então a gente vai dar uma olhada aqui. Antes de começar, eu só gostaria de dizer o seguinte: cada crença, cada religião ou, enfim, filosofia tem a sua forma de ver os eventos aqui da Terra, principalmente se você tem essa conexão também com as leis espirituais, né? E aí, eu tenho a minha forma de entender esse assunto, eu tenho a minha vivência particular dentro desse assunto e não precisa ser a mesma sua, você não precisa concordar comigo. Mas a minha forma de ver é o seguinte: o destino é aquilo que a vida nos dá. E o livre-arbítrio é aquilo que a gente faz com que a vida nos dá. E eu acredito muito que nada é tão determinista assim, sabe? Que a gente tem que passar por aquilo. Eu acredito que existem muitas formas de passar por um tipo de aprendizado, um tipo de missão, experiência, vivência. E ao mesmo tempo que existem muitos caminhos para se chegar nessa compreensão, nesses aprendizados, também é possível a gente atrair mais rápido, né? Então, puxar para mais perto esse acontecimento, como também a gente pode afastar, deixar mais para frente a situação. E por vezes também a gente vai viver na data ali que foi estabelecida, que foi programada. Mas diante disso tudo, a gente vive num planeta que tem a lei do livre-arbítrio. Então, esse destino pode se configurar de várias formas, mas não necessariamente você precisa vivê-los, porque se esse mundo tem essa regra, então quer dizer que nada é tão determinista assim, né? Não quer dizer que destino tem que acontecer. Então, por exemplo, às vezes você tem uma missão de abrir um centro espírita. Se você não abrir, outra pessoa vai abrir. Outra pessoa também vai ter essa missão. Então, naquele lugar tinha que ter um centro espírita. Se você não abre, um outro grupo assume ali aquilo. Então, eu acredito muito mais que a gente tem vários caminhos e várias possibilidades de desenvolver nessa vida e a gente vai escolhendo a partir da lei da ação e da reação, causa e consequência. Então, a partir das nossas atitudes, a gente vai atraindo ou repelindo aquela vivência, ou mesmo vivê-la na sua programação inicial. Tá? Então, feito essas considerações, é assim que eu penso, é assim que eu vou voltar à minha leitura. E aí, a gente vai poder explorar um pouco mais sobre essa questão a partir dessas premissas que eu trouxe aqui, ok? Então, escolha entre as opções de número 1, vela azul, número 2, vela amarela, ou número 3, vela rosa. Mentalize essa situação que você sabe de você, da sua história. Então vamos lá. Como você está hoje? Qual é a sua bagagem? Olha, você está bem fortalecido ou bem fortalecida? Carta do julgamento com 10 de ouros. Então mostra que você conseguindo se firmar mais no mundo da matéria. Você tendo condições e até a sensação de que você consegue lidar com este mundo aqui. Ainda que venha desafios, né, situações complicadas, porque este mundo é um mundo de provas e expiações ainda, aqui é como se você tivesse uma franca percepção de que você dá conta do recado. O que vier para você, você consegue lidar com isso. Qual é o aprendizado que vem através desse destino ou pré-destino que te foi concebido? Ou que você até mesmo escolheu do outro lado, né? O carro com 9 de paus. O aprendizado aqui é saber escolher suas batalhas.
é saber se movimentar da maneira correta dentro desta vivência. E aí, maneira correta tem a ver com a sua verdade, tá? Porque a gente tem a moral dentro da sociedade, né? O que é considerado certo e errado dentro da sociedade, a moral. Mas a gente também tem a nossa ética, é o que a gente considera certo e errado. E aqui tem mais a ver com esses princípios interiores. É viver de acordo com a sua verdade e escolher as suas batalhas, escolher o que você quer viver. E o aprendizado disso é justamente integrar essa vontade, integrar esse querer, o que você quer viver. Então eu já sinto aqui que existe a possibilidade até de ser um destino que tem vários caminhos, tá? E não é uma coisa assim tão certinha, preto no branco, sabe? Vamos ver se você consegue mudar esse destino? E também vamos ver, sabe o quê? Como você poderia desviar desse destino. Eu desconcentrei agora com os fogos de artifício aqui, perto de casa. Mas vamos lá. Primeira tiragem. Se você consegue mudar esse destino. O imperador com ás de ouro. Sim, você conseguiria mudar esse destino, tal qual foi te dito. E aquilo que eu falei, às vezes a gente vai viver de formas diferentes, às vezes a gente vai afastar esse destino, às vezes a gente nem vai viver, porque a gente tomou decisões e se corrigiu aqui, e aí até afastou essa vivência. Isso também pode acontecer. Então, por exemplo, vamos supor, você tem como destino trabalhar em uma ONG de animais de rua, em situações de rua. Então, ok, você vai lá, combinou esse destino e tudo mais. Só que aí você decidiu se dedicar a um familiar, você decidiu cuidar de alguém ou ter uma família. Talvez na sua programação você não ia ter família, você ia cuidar exclusivamente de animais. E aí você decide ter uma sua família, cuidar de pessoas, cuidar de filhos ou cuidar de parentes, enfim. E aquela coisa do cuidar que já estava ali com os animais, você acabou mudando a situação, não atraindo aquele evento para sua vida, porque você aceitou a missão de cuidar de alguém, de educar alguém, entende? Então, isso aqui poderia acontecer também na sua trajetória. Então, sim, você tem condição de mudar o destino. Agora, como você muda esse destino, né? Como você se desvia dele? Com posturas corretas, éticas principalmente, porque essa é a carta da justiça com 7 de copas. E tudo que você decidir, você fazer com muita entrega, com muita vontade, com muita paixão ou com muita responsabilidade, enfim. É como se pedisse para você vestir a camisa, sabe, daquilo. Se comprometesse de fato com aquilo. Então, o caminho é essa postura mais correta, essa postura mais justa mesmo, entendeu? De pegar uma situação e falar, ok, eu quero viver isso, eu quero me desenvolver aqui. E se dedicar com toda a atenção àquilo. Isso já afastaria o outro evento, porque aí você se dedica de corpo e alma para aquilo. Onde você buscaria apoio? Poderia buscar apoio para lidar com essa nova situação, esse novo destino, ou essa nova possibilidade, esse novo evento. Carta da Torre com 8 de ouros. Então aqui mostra você buscando apoio, principalmente na atividade dedicada. E aí procure pessoas que se dediquem, que saibam do assunto, que se debruçam sobre esses temas, né? Então, por exemplo, sei lá, se você tinha como destino ser professor, ensinar, né? Aí você fala, não quero ser professor especificamente, não quero lidar com sala de aula. Mas acaba que você adora colocar vídeo no YouTube para explicar os assuntos, para falar sobre o que você conhece. Ali você já vai estar meio que indiretamente vivendo esse lance da educação, do ensinar, de colocar sua voz para o mundo, de fazer ser ouvido ou ouvida.
E aí, você afastando o evento do professor. Mas aquilo que está por trás de uma carreira, que talvez ali a essência por trás é ensinar para as pessoas conhecimento e tudo, você já está fazendo nessa outra área, que pode ser só um hobby, nem precisa ser um trabalho formal. Só para você exercitar essa questão do ensino, entendeu? Então, aqui você tomando atitude, se dedicando, buscando pessoas que falam sobre esse assunto, para você até se compreender assim, o que você quer fazer, que novo rumo você quer tomar, seria o indicativo. Também fala, caso você queira se consultar com um mestre espiritual, estaria favorecido para você ter uma concepção dessa pessoa, do tipo, perguntar para essa pessoa, né, no caso, o que eu posso fazer diferente? Como eu posso ir por um outro caminho e ficar tudo bem, né? Então, essas seriam aqui as orientações para você. Se você gostou, curta, comente e compartilhe também este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima. Então, grupo de número 2, vela amarela. Pense aí na sua situação. Pense na informação que você tem de destino que poderia vir para sua vida. Então, vamos ver você nesse momento presente, a bagagem que você carrega até aqui. Melhor, que você traz, né, de experiências de vida. A temperança com 10 de paus. Então, mostra alguém que já teve muitas batalhas, muitas dificuldades ou desafios importantes na sua vida. Quando eu digo importantes, são desafios que realmente, assim, trouxeram desgaste, trouxeram situações muito complicadas de sair e tudo. Mas aqui, todas essas experiências te levou para um patamar de temperança, te levou para um patamar de tentar encontrar o equilíbrio das suas emoções, principalmente para lidar com os desafios, ou então ainda até seja algo que você busca hoje, porque você sabe que talvez seja complicado para você, as questões que vêm até você, você sabe da sua potência de talvez aqui descompensar um pouco, se abater demais, né? Porque situações foram muito pesadas até então. E aí essa temperança te dá esse norte de que, buscando o equilíbrio, né, tentando viver as situações com mais equilíbrio, você tem força para superar as questões, né? E aí isso já está claro na sua cabeça. Se você já não está conseguindo, provavelmente você está percebendo da importância desse equilíbrio, ok? E aí, qual é o aprendizado deste destino que lhe foi dito? Ou que você internamente sente que é para você? A morte com o cavaleiro de espadas. O aprendizado é a transformação na comunicação. O aprendizado é a mudança na forma de você se posicionar, de você se colocar para o mundo e cuidar dessa forma de falar, de se expressar. Não é para não expressar ou, enfim, não é para você se anular aqui. É realmente encontrar um caminho em que você consiga, de uma maneira plena, colocar o que você precisa colocar, falar o que você sente necessidade de falar, mas também saber o como falar. Então, é preciso ter essa expertise na comunicação aqui. E esse destino vem trazendo a mudança na forma de se expressar. E a transformação também, da água para o vinho. Da água para o vinho, não que você tenha que ser da água para o vinho, mas é como se esse fenômeno fosse proporcionar isso,
entende? E aí, consegue mudar esse destino? É um sim, mas que vem disfarçado de um não. Ai, que complexo. Na verdade, é como se, de alguma maneira, você sentisse que não pode escapar disso. Mas isso é obra da sua mente, porque na verdade é um sim. Então poderia ser o seguinte: mesmo eu falando que é um sim, você ainda não acreditar. Ou você talvez colocasse, não, mas quem me falou, eu tenho muito mais segurança do que fala, eu tenho muito mais confiança, porque talvez essa pessoa sempre acertou, enfim. E provavelmente, não quer dizer que eu sei de tudo, mas é como se tivesse uma brincadeira aqui, um jogo assim, sabe? É como se talvez até te dissessem isso e realmente te disseram a partir de uma visão real do que talvez foi combinado lá atrás, acordado, né? Concordado. Não, é acordado mesmo a palavra. Aí, gente, final de dia, assim, a Geminina já falou muito, a cabeça já tá bem gasta. Mas é o seguinte, é como se você tivesse acordado lá do outro lado, que viveria, que passaria por isso, mas faltou também essa informação do tipo, mas existem outros caminhos, existem outras possibilidades. Então, é como se você aqui entrou aqui nesse mundo e falasse, eu tenho que ver isso, é isso, eu combinei isso, eu lembro disso. Só que existe todo um mundo de possibilidades aqui. E às vezes a sua frequência, aquele momento, era um momento realmente de falar, tem isso mesmo na sua vida vindo. Realmente, né? E tem momentos que a nossa energia atrai o evento, tem momentos que a nossa energia repele o evento, tem momentos que a nossa energia muda e a gente nem vive a situação, a gente vai viver outras coisas. Talvez lá no fim da vida a gente retome aquilo que a gente combinou, enfim. Existem muitos caminhos para viver a vida, tá? E se você quiser viver, né, tem sim essa possibilidade de você viver. Mas é como se fosse um sim para talvez mudar esse destino, mesmo sabendo que tem um não muito mais forte aí dentro que fale, não, vou ter que acabar vivendo isso assim de um jeito ou de outro, sabe? Mas tudo são escolhas, né? Agora, se é um sim, como você pode não viver isso? Quais são as atitudes para você não viver? O enforcado com 10 de ouros. A atitude aqui é se dedicar ao mundo da matéria. Então, seria você mudar esse destino quando você decide viver o que está sendo disponível para você aqui, sabe? Então, o que vem para você, você agarra ou você fala, não, obrigado, eu não quero? Viver o mundo é saber fazer essas escolhas. Então, se você decidir por viver este mundo, talvez você falando mais sim do que não, se você tem costume de falar não, né? E se você tem costume de falar sim demais, é começar a dizer não. Então seria entender essa dinâmica que você tem vivido até aqui. E aí você traça uma nova rota quando você decide fazer de um jeito diferente, com as ferramentas que você tem, com o conhecimento que você tem, com as coisas que o mundo está te proporcionando aqui. Entendeu? Então, por exemplo, se você já sabe que, sei lá, você tem um caminho na espiritualidade. E isso para você é um grande sim, isso vai acontecer. E se você virar e falar, não, não vai, né? Fazer o oposto, do tipo, provavelmente eu ia aceitar. E aí de repente você fala, não, não vou me desenvolver, não vou para centro, vou viver o mundo, não vou para templo nenhum, vou viver aqui minha vidinha, trabalhar, curtir, ter minha família, ou estar com os meus amigos, enfim, criar a minha própria família. Vou viver o que a vida tem para oferecer nesse planeta, não vou ficar muito ligado com essas questões. Só um exemplo, né? Mas é como se falasse isso, de você talvez tomar novos rumos e viver o que você tem para viver aqui, o que está sendo oferecido para você.
fazer as suas escolhas da sua cabeça, a partir da sua própria cabeça, e não do que os outros te falam, né? Fazer as escolhas a partir da sua vontade mesmo, e não do que talvez seria o mais correto, o ideal. Espero que você faça tal coisa, aí você vai lá e faz porque o outro espera isso de você. É sair um pouco dessas dinâmicas, tá? E quebrar esses padrões. Agora, onde você pode buscar apoio para conseguir fazer essas mudanças aí, né? Se transformar. Você consegue o apoio com o eremita e 9 de paus, ou seja, você consegue o apoio simplesmente agindo a partir de você mesmo. É como se o universo fosse simplesmente atendendo as suas respostas. Então, por exemplo, surge uma oportunidade de emprego que provavelmente você falaria um grande sim porque tem uma remuneração boa. Aí você vira e fala não porque eu sei que não vai ter qualidade de vida. E aí quando você falou não, desbloqueou uma possibilidade de você encontrar um emprego que te promova a qualidade de vida. Ou você ir atrás desse emprego, né? É claro que a gente precisa pensar em sobrevivência muitas vezes aqui. É claro que talvez o ideal seria primeiro você garantir o básico para sua subsistência, para depois fazer escolhas visando, né, ou talvez uma melhoria de salário, maior conforto material, ou tranquilidade, enfim, de rotina, etc. Mas primeiro veja se a sua base está garantida, né? O mínimo para você sobreviver tem que estar garantido. Não é para fazer loucuras e, enfim, ficar esperando o emprego dos sonhos e as contas chegando. Jamais incentivaria uma coisa dessa aqui. Então, é meio que nesse sentido, tipo, você acabar indo para outros caminhos que você tem tranquilidade de falar respostas diferentes, sabendo que, na verdade, você quer viver aquilo que tem sentido hoje viver. E não necessariamente porque falaram, olha, não foca tanto no profissional, você tem também um lado que você tem que, sei lá, trabalhar com assistência social, trabalhar com voluntariado. E aí você fala, mas nesse momento da minha vida eu não quero muito trabalhar com voluntariado. Separar um tempo da minha vida para isso. Tudo bem, você não está pronto para isso, aceite e respeite. Não faça porque outros disseram que tinha que ser. Entendeu? Seria mais ou menos esse sentido aqui. E você se respeitando antes de tudo. Porque a gente nasce aqui, a gente tem programas para fazer, se você acreditar nisso. Só que o mundo vai se revelando de tantas maneiras pra gente que de fato a gente vai pegando outros atalhos, pegando outros caminhos. E não existe certo e errado. Mas se você está fazendo de acordo com sua essência, o seu coração, está muito mais próximo de viver uma realidade que realmente vai ser satisfatória para você do que talvez viver algo só porque chegou a hora, né? Você vai ter outras vidas para isso se você acreditar. Você vai ter outros momentos dentro dessa própria existência aqui para chegar lá. E aí se vem alguém cobrando, até onde eu sei que eu estudei, a cobrança vem muito mais da gente mesmo, depois, do que de outros no mundo espiritual, sabe? Porque eles entendem que aqui não é fácil. Eles entendem que aqui a gente se perde. Então, às vezes, a nossa consciência vai se cobrar, mas se você trabalhar agora a sua consciência para você ficar bem do jeito que você tá, no estágio que você tá, para você ficar bem, sabendo que você tá se esforçando para ser melhor, já é um grande passo para depois não se sentir talvez culpado de não ter realizado determinada coisa. Mas se isso é muito importante para você, esse destino é importante para você viver, viva, vá atrás disso, né? Mas também se não for, não se culpe, não entre em culpa, porque a culpa não resolve. O que vai resolver é a responsabilização. Quando você se sentir pronto, realmente fortalecido e preparado, aí você se responsabiliza para viver aquele destino. Você procura meios para viver aquele destino. E a espiritualidade, se ela te passou essa informação, ela sempre vai colocar os caminhos, as pessoas de volta na sua vida quando você se abrir para aquela vivência. Pode acreditar, eles sempre vão
buscar aqueles que estão prontos. Então, quando você estiver pronto, você vai ser ouvido. Você vai encontrar os caminhos que você precisa para viver esse destino. Se for do seu interesse viver esse destino. Tá bom? Então, essa é a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, Vela Rosa. Mentalize aí a sua situação, o que você sabe, a sua informação. Se você tem um destino a ser vivido. Se você está predestinado ou predestinada a vivê-lo. Então, vamos lá. Como você está hoje? Sua bagagem até aqui vivida. O diabo com 6 de copas. Bom, hoje ainda podem ter questões do passado que te atormente ou que situações do passado que vez ou outra você acaba voltando nesse lugar, lembrando disso, ou mesmo situações que meio que parece que voltam para sua vida de formas diferentes, mas que tem aquele conteúdo lá do passado. Enfim, tem aqui ainda uma lapidação a ser feita, um encontro dentro de você mesmo ou dentro de você mesma, em que você se sinta seguro ou segura do seu poder, da sua força, tá? Porque a carta do diabo fala muito de poder pessoal, fala muito de aceitar você do jeito que você é, com suas virtudes e com as suas sombras, né? E que tá todo mundo aqui tentando fazer o melhor que pode, na medida do possível, porque é claro que a gente ainda vive em um mundo de provas e expiações, então esse trabalho interno ele é diário, ele é necessário, mas nem sempre a gente consegue viabilizar isso, né? Às vezes é muito mais forte do que a gente volta para lugares mais complicados, lugares que a gente já sabe que volta, né? De tristeza, de frustração, de preocupação, enfim. Então aqui ainda tem um caminhar, um se lapidar, mas muito nesse sentido terapêutico, de aceitação de quem você é e também ressignificar o passado, tá? Vamos ver qual é o aprendizado desse destino que te foi revelado. A lua com a princesa de ouros, pajem de ouros. Aqui o aprendizado é entrar nessas águas profundas do inconsciente, é perceber quantas vezes você pode não se sentir capaz, se sentir não merecedor ou merecedora, se sentir pouco. Então, se for um destino positivo, é como se mostrasse assim, olha o seu valor, olha o que você é capaz de fazer, olha o que você é capaz de atingir. Se for um destino desafiador para você, é como se fosse te trabalhar nesse sentido, das emoções, do que está inconsciente, do que está para debaixo do tapete, e principalmente nessa parte da sua valorização pessoal, de quem você se reconhece ser. Talvez aqui precisa esse fortalecimento dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, mas é como se fosse um fortalecimento de quão potente você é, de que você é uma pessoa de muito valor, independentemente do que você faça, sabe? É reconhecer esse lugar, porque por mais que, sei lá, você não esteja no cargo que sonha, não tenha conquistado aquilo que deseja, isso não é para te definir. O que te define é o seu caráter, é a sua postura. Então, é preciso fazer esse realinhamento com o que realmente é importante.
e o que realmente tem sentido e significado para você. E o seu valor está ali. O seu valor está nesse lugar quando você age dessa maneira, respeitando a sua verdade, respeitando a sua essência. E que você tem valor só por ser quem você é. Só por ter enfrentado tudo que você já enfrentou e superou e passou adiante da situação, sabe? Mesmo que vez ou outra você se veja preso ou presa em determinados lugares, aqui mostra que isso não pode te definir. Situações que você viveu não pode te definir. O que te define é o quanto que você caminhou para frente ou o quanto você conseguiu sair de lugares e desejou caminhar para frente. Isso é que é mais incrível, porque nós, seres humanos, a gente sempre quer estar num lugar melhor, a gente sempre quer ser melhor, mesmo que a gente ainda não consiga. Só de ter essa vontade, isso já é algo muito valioso, tá? E aí, vamos dar uma olhada se você consegue mudar esse destino. O mago com o 5 de ouros. Aqui é um não. Você não conseguiria mudar esse destino. Mas é um não no sentido de que não é que você vai viver esse destino do jeitinho que tá ali. Talvez você viva esse destino de um outro jeito e você nem perceba que vai viver ele desse outro jeito, entendeu? Então você pode até fazer algumas coisas e de repente você vive os aprendizados desse destino, só que de um jeito diferente, com uma nova roupagem, tá? Então é um não, mas é um não que por trás tem um sim, né? Agora, como você poderia evitar os efeitos mais danosos desse destino, caso, né, você passe por ele e tal? A carta do julgamento com 3 de copas. Então, se for um destino positivo, a gente vai dar um norte aqui. Se for um destino desafiador, que para você soa como algo desafiador, que você não gostaria de viver, você evita que o destino seja tão pesado assim para você, quando você entra nessa vibração do julgamento e 3 de copas. Ou seja, quando você passa a verbalizar mais suas emoções e seus sentimentos. E ao mesmo tempo, caso você viva esse destino, você consiga colocar para fora o seu amor, ou o seu carinho, ou sua doçura. Então é como se pedisse assim, olha, não deixe que esse destino, que essa vivência te torne rígido ou rígida. Né? Que você se feche em copas e não fale que tá difícil, que tá doendo, que tá pesado. Você precisa falar. Você precisa se expressar aqui. E ao mesmo tempo não faça com que esse destino você acaba ficando mais frio ou fria diante das pessoas, do tipo, minha vida tá tão cruel, tá tão difícil e tal, que você não consiga nem dar um sorriso para uma pessoa na rua, que você não consiga dar nem um bom dia, né? Se alegrar com alguma notícia de um amigo. Seria mais ou menos esse sentido, cultivar um pouco essa positividade interior, né? E aí, ao mesmo tempo, essa questão do julgamento, aqui ela entra nesse lugar da fala, de você comunicar, de você talvez até buscar uma terapia, buscar ajuda, buscar apoio, buscar alguém para conversar, alguém para você poder ter um ombro amigo ali, entende? E aí você poderia até buscar apoio e auxílio espiritual, se você acreditar, se você gostar dessas práticas, né, religiosas e tudo. A consulta com um mestre espiritual, com um sacerdote. E onde você pode buscar esse apoio. Até já as cartas já deram muito tom dessa pergunta. E realmente, espiritualidade, se você acreditar. E ao mesmo tempo em grupos. Então, sei lá, se... Eu vou pegar o exemplo da missão ou do destino, por exemplo, sei lá, você ter o destino de cuidar de alguém doente, né? E aí você busca apoio, busca encontrar uma associação ou um grupo de pessoas que cuidam de outras pessoas com essa questão, entendeu? Então, seria buscar esse apoio não só na espiritualidade, mas também em outras pessoas, principalmente grupos,
porque aí você escuta outras vivências, sabe? E aí, mesmo que seu destino seja algo muito individual seu, uma vivência que talvez não envolva outras pessoas, mas busca alguém que tenha interesse nesse assunto, né? Se seu destino for, sei lá, criar uma empresa, e aí você morre de medo de criar uma empresa, de começar um negócio, buscar fazer um network, entender como é que é o processo, para você sentir um pouco mais seguro, buscar essas pessoas que podem te dar uma mentoria naquilo, sabe? E é isso, está muito favorecido para essa questão não só da busca do apoio, mas também falar o que está acontecendo e tal. Com relação a um destino que seja positivo, que na verdade é só uma insegurança ali, mas que se você vivesse, até que você sente que faria sentido você viver, a carta do julgamento do Três de Copas revela que possivelmente vivendo esse destino você encontra pessoas que vão te ajudar nesse caminho, pessoas que vão te estimular, pessoas que vivem isso que você vive e serão novos amigos nesse sentido, entendeu? Então é como se aqui viesse um novo grupo social para sua vida quando você viver isso, porque buscando as pessoas, buscando fazer as conexões com as pessoas, você vai criando uma nova rede de contatos e de amigos, possíveis amigos, tá bom? Essa leitura é para você, do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!